Olá, amigos, meus queridos alunos. Eu sou o professor Marcelo Rosa, do Grupo Educacional Sequencial. Sejam bem-vindos a mais uma web aula. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o sistema respiratório. Então, o sistema respiratório seria o quê? Então, o sistema respiratório ele é formado por um par de pulmões e vários órgãos que conduzem o ar para dentro e para fora das cavidades pulmonares. Então, isso são chamadas vias aéreas. Então, as vias aéreas são as fossas nasais, boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. E isso, eles transportam o oxigênio e gás carbônico em forma de ar respirável até os pulmões, onde vai ocorrer efetivamente a troca gasosa. Para que esse ar entre, ele vai entrar através de algumas estruturas. A primeira delas é as fossas nasais. Ele tem duas formas de entrar no corpo. Tá? Uma delas é através das fossas nasais, que seria o mais correto. Então, as fossas nasais, só para a gente lembrar, ela é estruturada através de ossos. Então, esses ossos nós temos aí o zigomático, o nasal e o vômer, formando aí a cavidade nasal, juntamente com o maxilar. Então, eles formam aí uma cavidade. Quando nós olhamos internamente essa cavidade, nós percebemos que essa cavidade ela começa através da narina. Essa narina aqui, ela já possui bem no vestíbulo, na entrada, os pelos nasais. Aqui já seria uma peneira para retenção de partículas maiores. Ele fica retido aqui, entra o ar, aqui vai acontecer o aquecimento desse ar, então esse ar de melhor qualidade, juntamente com a presença dessas conchas nasais aqui que formam os cornetos, o superior, médio e inferior. Conforme o ar passa nesse vão, sofre um turbilhão e obrigatoriamente esse turbilhão de ar ele acaba jogando as partículas menores em contato com o muco que está retido, que está sendo formado aqui. Tá? Então, justamente impedindo que as partículas que estão no ar, porque o ar tem muita partícula, é particular, ele consiga entrar e chegar até os pulmões. Aqui também nesta área, nós temos esta parte aqui do bulbo olfativo e essa estrutura aqui do nervo olfativo, ou do nervo olfatório, ele vai estimular e fazer a captação do olfato, dos odores que estão entrando, o ar trazendo odores para que a gente tenha uma percepção do meio externo. Outra situação que nós temos que entender é que o trato respiratório ele vai ser formado por um tipo de epitélio de revestimento chamado de tecido epitelial colunar pseudo estratificado ciliado. Então, nós temos aqui células específicas que apresentam cílios, que são importantíssimos para que a gente possa reter as impurezas e devolvê-las para o meio externo. Existem células chamadas células caliciformes, que são células produtoras de muco, e essa função desse tecido epitelial é justamente filtrar, umedecer e aquecer o ar. Tá bom? Nós também temos uma segunda cavidade que permite também a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico, que é a boca. Então, a boca ela é um órgão que ela é compartilhada tanto pelo sistema digestório quanto pelo sistema respiratório. Evidentemente que o ar que entra pela boca, ele não tem nada daquilo que eu já passei para vocês. Não é aquecido, não sofre a retenção de impurezas, então é um ar que já entra direto no trato respiratório superior. Tá bom? Então, se a gente puder respirar pelo nariz, melhor. A gente sabe que tem pessoas que acabam adquirindo o hábito de respirar pela boca, mas o ideal seria a respiração nasal. Depois nós temos a continuação do sistema respiratório, chamado faringe. A faringe, na verdade, ela é um tubo que vai ser dividido em 3 pedaços. Então, um deles, que fica bem no finalzinho do nariz, aqui da cavidade nasal, chamada de nasofaringe.
nós temos o fim da boca aqui chamado de orofaringe ou faringe mesmo, e aqui a laringofaringe, que a gente vai chamá-la agora de laringe, tá bom? Então, ela é, principalmente a parte da orofaringe, ela é compartilhada tanto pelo sistema respiratório como pelo digestório. Depois nós temos a passagem do ar pela laringe. A laringe é uma estrutura cartilaginosa, né? Ela vai estar fixada aqui através do ocioide, que está bem abaixo da língua. Depois nós temos uma cartilagem importantíssima chamada cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide. Depois disso começa um outro tubo. Então, o que nós temos de importante na laringe? Então, a laringe ela possui algumas estruturas importantes. Uma delas é a epiglote. A epiglote é uma válvula aí que acaba fechando a laringe para que os líquidos e sólidos não entrem nesta via respiratória. Quando alguma coisa passa pela epiglote, você acaba tendo um engasgamento. E aí existe a necessidade da expulsão desse material para que você realmente não tenha uma obstrução das vias aéreas por corpo estranho, tá bom? E além disso, lá na glote nós temos essa estrutura importante, são chamadas de pregas vocais ou cordas vocais, que são justamente membranas que através da passagem de ar elas vibram e promovem o som. Então é importante a laringe como um instrumento de fonação, tá? Depois disso, o ar ele passa para a traqueia. Então, na traqueia, esse ar ele passa para a traqueia e ele entra nessa estrutura aqui. Então, o que é uma traqueia? Então, a laringe está aqui e a traqueia ela é uma estrutura, né, tubular de mais ou menos de 10 a 12 centímetros de comprimento por 1,5 de diâmetro. E a característica principal dela é a formação por anéis cartilaginosos. Então, os anéis cartilaginosos eles permitem realmente que a estrutura não se feche, não colabe, para que o ar continue passando continuamente. Tá? A bifurcação da traqueia ela vai ser formada por uma estrutura chamada carina. Então, quando se bifurca a traqueia, essa partezinha que é chamada carina e dará origem aos brônquios principais, depois virando os brônquios secundários, que são os brônquios que vão abastecer de ar cada lobo do pulmão. Beleza? Espero que sim, né? Em relação ao pulmão, o que a gente tem que entender? O pulmão ele é um órgão esponjoso. Ele tem em torno de 25 centímetros de comprimento e ele, por ser esponjoso e retém o ar que está ali, ele tem que estar selado. Então, quem sela o pulmão, quem deixa ele totalmente fechado, é uma estrutura chamada pleura. Eu tenho duas pleuras. Uma pleura que estará inserida diretamente no pulmão, então selando realmente o pulmão, chamada de pleura visceral, e a pleura que está presa na musculatura da caixa torácica, chamada de pleura parietal. Entre a pleura visceral e a pleura parietal, nós temos um espaço pleural, que é justamente onde fica contido um líquido lubrificante, aí, que é o líquido pleural. Tá bom? Os pulmões eles vão ser formados por algumas estruturas que nós vamos chamar de lobos. Tá? Então, eu tenho o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. Tá? Do lado direito, lobo superior, médio e inferior. Do lado esquerdo, eu tenho o lobo superior e o lobo inferior. O lobo superior do lobo médio direito, ele é separado por uma fissura ou cisura chamada horizontal.